turma, professor, pode-se dizer que estava esperando um Messias, e quando o Bolsonaro apareceu, eles viram ali um jeito de chegar ao poder, num jumento que, de alguma maneira, conseguia carregar esses caras ou esses valores intuitivamente, porque ele é muito burro, mas sendo um veículo para essas ideias extremistas? Olha, eu tenho proposto uma analogia, Kiko, que é bem própria para a nossa geração. O Pedro, que é um adolescente, não necessariamente perceberá a maldade da analogia. Sou um adolescente de 36 anos. Vamos lá. É um adolescente, não é, Kiko? 36 anos é um adolescente. O Jair Bolsonaro, me parece, é o Jânio Quadro do militarismo. E é o Jânio Quadros da extrema-direita no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Com a redemocratização, em 1945, surgiu um partido que inicialmente parecia um partido muito prometedor, era a União Democrática Nacional. No início da UDN, o Caio Prado Júnior entrou na UDN. Rapidamente deixou, porque muito rapidamente a UDN, que tinha nomes brilhantes da intelectualidade brasileira, Afonso Arinos de Melo Franco, Carlos Lacerda, muito rapidamente... O Lacerda era um homem absolutamente brilhante, um gênio do mal. O canalha, mas era um gênio. Um golpista quanto mais, ele só pensava em golpe. Mas era um homem absolutamente tradutor de William Shakespeare, contista, um orador notável, talvez o maior orador do Brasil, está entre certamente os 2 ou 3 maiores oradores da história do Brasil. Pois bem, mas eles não tinham votos. Quem tinha voto no período de 45 e 64, o partido que realmente vencia eleições, era hegemônico na urna, era o Partido Trabalhista Brasileiro, era o PTB. Até que a UDN caiu no colo da UDN a candidatura do Jânio Quadros, que era um tresloucado, mas que tinha votos. E o Jânio Quadros ficou 8 meses no poder e renunciou. O Jair Messias Bolsonaro é um Jânio Quadros que não renunciou, ou seja, ele ficou os 4 anos no poder. Mas o Jair Messias Bolsonaro... Agora, sejamos justos com o Jânio Quadros. O Jânio Quadros era contista, era escritor, era um intelectual poderoso, era um orador extraordinário, um homem muito culto, era absolutamente ensandecido. E tinha, digamos, uma queda excessiva pelo teor etílico de certas bebidas. Mas era um homem brilhante. Mas em 8 meses renunciou. O Bolsonaro é isto. É um acidente de percurso. É um acidente de percurso que os militares abraçam como uma opção de voto. É um acidente de percurso que a extrema-direita também abraça pelo potencial de voto. Mas a nossa sorte, isso Kiko, só entre nós 3 aqui, não falemos para ninguém. A nossa sorte é que a extrema-direita chegou... Só nós 3 aqui, Kiko. Não vamos falar isso para ninguém para não dar azar. A nossa sorte é que a extrema-direita chegou ao poder no Brasil com Bolsonaro. Se tivesse sido Tarcísio de Freitas... Olha, vamos lá. Tarcísio de Freitas, capitão. Não esqueçamos que ele é capitão. Ele não saiu do exército desonrado, pedindo reforma para não ser expulso, como o Bolsonaro. O Bolsonaro, até o surgimento da Comissão Nacional da Verdade, o Bolsonaro era considerado escória pelo alto comando militar do Exército. O Bolsonaro não podia entrar em instalações militares no Rio de Janeiro. Os filhos do Bolsonaro não fizeram colégio militar. O Bolsonaro era um mau exemplo para a tropa. Ele não entrava na Academia Militar de Agulhas Negras. Está muito bem descrito em 2 livros, de 2 jornalistas. É notável isso, Kiko. Como para o conhecimento da história do presente, os jornalistas dão uma contribuição fundamental no Brasil. 2 livros. Fábio Victor, O Poder Camuflado. Pessoal, convidem ele aqui para falar. Esse livro é brilhante. É um livro que mostra a presença... Ele mostra a presença dos militares a partir da redemocratização e como que o desejo militar de permanecer como espécie de tutela da democracia explode no Jair Messias Bolsonaro. O Poder Camuflado, Fábio Victor. E o livro de um jornalista que, infelizmente, há uns 2 anos nos deixou, que era um brilhante jornalista, Luiz Carlos Macluf, que trata da trajetória do Jair Messias Bolsonaro como cadete. Em ambos os livros, você compreende como que o Bolsonaro era considerado um péssimo militar e como que os militares veem no Bolsonaro uma opção. Mas o Tarcísio, capitão, ele não deixou o exército em desonra, pelo contrário. Ele se reformou para ocupar altos cargos na administração pública. O Tarcísio de Freitas é o candidato de ouro dos militares, do mercado financeiro, da elite econômica. Só o que falta o Tarcísio, por enquanto, é os evangélicos e voto em grandes áreas do Brasil. Mas
O Bolsonaro é um acidente de percurso, o que para nós, o que permitiu o retorno do Lula é que o Bolsonaro, de fato, é um acidente de percurso. Perfeito, muito bom. Você acha que ele é, então, uma espécie de Jânio Quadros que não renunciou ao Bolsonaro? O que você acha? Que acabou a analogia? Excelente analogia. Só que o Chile era muito inteligente, como você falou. Tentou dar um golpe também e fracassou. Do Bolsonaro também tentou dar um golpe e fracassou. Só que o Jânio foi embora, né? Foi morar em Londres e tal. Isso. O Bolsonaro insiste aqui. Essa estratégia dele, o Pedro ainda está com os vídeos dele aí, dessa coletiva. Você acha que vai levá-lo para que lugar? Tende a, sei lá, conseguir apoio para tal da anistia, ou ele vai sucumbir, sossobrar e se abandonar? Vamos pensar juntos aqui, Kiko. Vamos lá. Eu já escrevi 2 livros sobre esse período tenebroso. E nos 2 livros eu tinha feito uma projeção, que eu agora estou corrigindo. Porque no máximo que nós podemos fazer é a projeção do cenário, nenhum de nós é Nostradamus. Claro. Me parecia que o bolsonarismo teria força suficiente como movimento para sobreviver ao Bolsonaro. Porque eu via no bolsonarismo menos uma figura catalisadora e mais, literalmente, um retorno do recalcado da história brasileira. Porque ser racista, ser misógino, ser hierárquico, apostar na desigualdade, ter um profundo desprezo por quem tem uma posição social inferior, não é invenção do Bolsonaro na história brasileira, Kiko. É a própria formação do Brasil. Perfeito. O bolsonarismo, em muitas circunstâncias, o que ele fez é que ele deu poder e deu fala para os famosos nossos tios do churrasco, que diziam barbaridades. Nós sorríamos e não respondíamos. O Bolsonaro... Para o ressentimento. Isso, exatamente. Então, me parecia que o bolsonarismo tinha força para permanecer além da do Bolsonaro. Isso me parece possível de pensar pelo seguinte. Aí, veja, aí eu faço aqui uma proposta. Eu creio que é possível dizer que em 2018 o Bolsonaro foi o mais impressionante fenômeno político individual da nova República. Ou seja, de 1985 até hoje. O que eu quero dizer com isso, Kiko? Eu quero dizer que em 2018, sem ter um partido por trás, sem ter movimento social, sem ter a ala progressista da igreja, unicamente com base no seu carisma, que nos surpreendeu a todos. Nenhum de nós via no Bolsonaro um carisma messiânico, mas revelou-se. O Bolsonaro, em 2018, obteve uma quantidade de votos, não somente para ele. O Bolsonaro elegeu deputados estaduais e federais em todo o Brasil. O Bolsonaro elegeu senadores e governadores que a única coisa que fizeram foi associar-se ao Bolsonaro. Vocês concordariam que em 2018 o Bolsonaro foi o carro forte do movimento? Sim. E que, como fenômeno político individual, não tem paralelo na nova República, em 2018. Em 2022, eu proponho, o fenômeno começa a se inverter. Em 2022, o Bolsonaro somente chega ao segundo turno porque há um movimento organizado por trás dele. Então, quem leva Bolsonaro ao segundo turno é Nicolas Ferreira, Jorginho, ou seja, quem leva o Bolsonaro para o segundo turno já é o bolsonarismo, já é uma mudança importante. Mas agora, com as atitudes que o movimento toma, capitaneados pela família, para tentar salvar desesperadamente o Bolsonaro, eu creio que a minha projeção de cenário é equivocada. Eu creio que nós estamos assistindo a condições